Boa tarde a todos e todas. Então vamos começar no horário aí para respeitar o pessoal que está online e o pessoal que chegou no horário aqui também. Então a gente está hoje no terceiro encontro desse ciclo de encontros que acontece a partir da parceria entre o IDS e a RAPS. Eu sou Guilherme Tcheco, do IDS, e hoje a gente está com a presença do secretário de Meio Ambiente de Extrema, Minas Gerais, secretário Paulo. E hoje a gente tem esse espaço para conversar com o secretário e entender as minúcias do projeto conservador das águas e ter um bate-papo mais informal com o secretário e conseguir explorar todo o conhecimento que ele tem nessa iniciativa lá em Extrema. A gente mudou um pouco o formato, né? Hoje a gente não vai ter apresentação, então acho que facilita a interação de todo mundo. Outra coisa que a gente propõe também hoje a gente circulou esse documento preparatório com a Rede RAPS, né? Contou com a colaboração deles aqui também, né? Com o Daniel, com o Zisman e com o Bruno. Também pedi uma interação mais ativa deles, né, nessa conversa. E é isso, né? Então, hoje a gente está aqui com o secretário Paulo. O secretário Paulo, desde 1995, enquanto secretário de Meio Ambiente de Extrema, concebeu e coordena até hoje o projeto conservador das águas. E biólogo com pós-graduação em gerenciamento ambiental na Exalc da USP. E a dinâmica que a gente propõe é essa, né? Aqui o texto introdutório, o documento preparatório traz informações e contextualiza o que é o projeto conservador das águas. Então a gente parte um pouco do princípio de que todos estão minimamente por dentro do que se refere a esse projeto. Então isso permite que a gente explore alguns detalhes, algumas delicadezas e aproveitar de fato a presença do secretário Paulo. Então, de uma maneira bem geral, em um parágrafo aqui, né, contando o que significa esse projeto conservador das águas, né, foi criado em 2005, portanto completa 10 anos de existência oficial. Tem como objetivo manter a qualidade dos mananciais do município de Extrema, promover a adequação ambiental das propriedades rurais, priorizando a ação preventiva. 10 anos se passaram desde a concepção e início da implementação do projeto, idealizado e coordenado pelo secretário Paulo Henrique Pereira. O projeto conta com considerável reconhecimento nacional e internacional, devido aos resultados positivos alcançados em relação à conservação da água e para a recuperação ambiental das propriedades rurais de Extrema. E com isso, já passando a palavra para o secretário Paulo e já fazendo algumas perguntas, né, o objetivo aqui é a gente explorar, a gente elencou uma série de perguntas norteadoras para essa conversa. O objetivo é a gente explorar elas não no sentido cansativo, mas ter elas como uma base. Então, eu já passo aqui a palavra para o secretário Paulo com algumas perguntas e logo em seguida a gente abre para a participação de todos, a consideração e as perguntas do pessoal da Rede RAPS que participou e para o restante do público. Então, secretário Paulo, acho que para começar a nossa conversa, né, vou tentar retomar tudo aquilo que a gente já conversou nos bastidores em forma de pergunta, mas qual que foi, você estava contando para a gente, quando que começou de fato, né? Antes de 2005, as ideias e as iniciativas do projeto conservador. Qual que foi a inspiração e como é que foi esse momento inicial? Quais foram os desafios superados até institucionalizar o projeto e ele virar uma lei, né, a partir de 2005? Por favor, obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Acho que nesse bate-papo é muito bom esse formato de debate, assim, né? Acho que quando o Guilherme fez minha apresentação, acho que a minha apresentação já conta um pouco como é que o projeto está se desenvolvendo, né? Eu estou há 20 anos, eu entrei na prefeitura lá de Extrema em 1995, então estou lá na área ambiental, à frente da área ambiental desde então. E eu acho que a vantagem, né, de ficar tanto tempo na administração é poder fazer projetos
continuados, né, de resultados, e poder avançar cada vez mais, né? O ruim disso, de ficar muito tempo na administração, é você não poder culpar a administração anterior, né? Então, não tem como você, às vezes, dar desculpa porque que você não fez as coisas, né? Porque não dá para falar que a gente não teve tempo, não dá para falar que foi culpa do secretário anterior. Quer dizer, então, o projeto, as coisas aconteceram extremo e acontecem um pouco, acho que muito em razão disso, né? Nós percorremos os caminhos lá em Extrema, né? Quando a gente fala em propriedades rurais, em adequação ambiental das propriedades, em cumprimento de códigos florestais e tudo mais, como a gente foi ficando bastante tempo nas administrações, a gente teve o período de fazer diagnósticos ambientais, de conhecer o que está acontecendo no município, de criar esse ambiente, né, assim, temos os problemas, fizemos os diagnósticos, e agora, o que nós vamos fazer? Né? Geralmente, quando acontece isso nas outras administrações, né, governamentais no Brasil, já mudou o governo. Daí muda o governo, o outro governo começa com o diagnóstico de novo, né? Vamos fazer novos diagnósticos. Tá? Quer dizer, como nós fomos passando essas fases, nós temos que resolver as coisas, nós temos que fazer os projetos. Então, a história do conservador de Extrema em Extrema, o conservador das águas em Extrema, ele percorreu isso. Entre 1996 a 1998, nós executamos lá em Extrema um projeto financiado pelo governo federal, que era do Programa Nacional de Meio Ambiente, né, do Ministério do Meio Ambiente, do PNMA, chamado PED, Projetos de Execução Descentralizada. Teve um projeto desse que foi financiado no sul de Minas, onde eu acabei executando esse projeto em Extrema e coordenando em outros 6 municípios lá do sul de Minas. E esse projeto ele tinha esse componente da restauração florestal, da adequação ambiental das propriedades rurais, né? Então, nós tivemos essa prática, nós executamos isso entre 1996 e 1998, lá no município de Extrema. Acabando esse projeto, a gente avaliou que nós tínhamos algumas deficiências no projeto lá de Extrema, que era justamente nós não tínhamos um bom diagnóstico ambiental do município e nós tínhamos dificuldades em adesão dos agricultores a programas de adequação ambiental de suas propriedades. No governo seguinte, né, lá de Extrema, de 97 a 2000, nós começamos, então, a promover esses estudos e esses diagnósticos do município. Então, nós fizemos vários levantamentos, né, do sistema físico, biótico, fizemos das propriedades rurais, o cadastramento ambiental das propriedades, né, o que a gente chama hoje de CAR, nós fizemos isso lá em Extrema no século passado, vamos falar assim, né? Cadastramos todas as propriedades rurais, mapeamos, utilizamos imagens de satélite de alta resolução, quer dizer, criamos todo esse arcabouço para a gente poder realmente fazer um bom projeto para isso, para promover essa adequação ambiental da propriedade, para aumentar a cobertura florestal do município, para preservar os nossos mananciais, quer dizer, para cuidar, né, para promover o desenvolvimento sustentável lá do município. Acabando esse período, né, que foi de 97 a 2000, que foi uma administração lá do município, logo em seguida, então, nós começamos então, a buscar alternativas para, agora nós temos o diagnóstico, vamos para a execução. Como é que nós vamos promover essa execução dessa atividade? Em 2001, 2002, nós tivemos em Extrema, participamos lá em Extrema da criação do Comitê Federal do PCJ, os comitês Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
né, que foi um segundo comitê federal a ser instalado no Brasil. Quando nós começamos a participar, e eu participei pelo município de Extrema, né, desse comitê de criação, o pré-comitê de criação, veio para o nosso conhecimento um projeto que a Agência Nacional de Águas estava fazendo, estava criando, estava estudando, junto com a Universidade de Brasília, que era o Produtor de Água, o projeto Produtor de Água da ANA. E o projeto Produtor de Água da ANA, naquele momento, ele tinha um componente, né, de pagamento por serviços ambientais para as práticas de conservação de solo. Proprietários rurais que adotassem práticas de conservação do solo poderiam ser remunerados por essas práticas, né? Considerando isso, tendo essa informação e dentro do que a gente já tinha praticado em Extrema, já tinha de conhecimento, a gente entendeu que isso seria uma boa saída para a gente resolver o problema, os dois problemas que nós tínhamos, a falta de diagnóstico e a mobilização dos agricultores, a adesão dos agricultores a um programa como esse, para a restauração das suas propriedades. Então, nós pensamos, então vamos trabalhar um pouco nessa linha e vamos tentar criar um programa, um projeto nessa linha de pagamento por serviços ambientais. Nós não tínhamos noção, acho que isso também não estava sendo tão divulgado, tão difundido no Brasil, de projetos de pagamento de serviços ambientais, o que significava pagamentos por serviços ambientais, ou como é que outros modelos de projetos nesse nível no Brasil. Então, nós começamos a pensar nisso, nós estávamos, nesse momento também extremo, a gente estava muito focado na construção da Agenda 21 de Extrema, então, foi o período de 2002, 2003, nós criamos lá em Extrema a Agenda 21, né, trabalhamos com a sociedade, ficamos 2 anos mobilizando a sociedade para a construção da Agenda 21, e esse tema da adequação ambiental das propriedades, do pagamento por serviços ambientais, da preservação dos mananciais, isso foi uma demanda da sociedade de Extrema expressa na Agenda 21. Nesse caminho daí de desenvolver esse projeto, a gente tinha uma dificuldade, e a dificuldade existe até hoje, né, pelo governo federal, que é a pôr em prática o produtor de água da ANA. Que, para isso, a gente precisa ter uma lei que autorizava, né, que autorizava o poder público, no caso a União, de fazer repasses para agricultores, né, que adequarem as suas propriedades e adotarem as metas, as práticas previstas no produtor de água. Então, sabendo disso, né, nós fizemos um arranjo no município que, então o que o município precisa fazer para adotar um projeto produtor de água na época? Criar uma lei municipal para isso, né? Coisa que o governo federal não fez até hoje, né? Existe uma lei, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, né, que está lá desde 2007. Então, pensando nisso, a gente começou, então, em 2004, a criar um arranjo para implementar o projeto Produtor de Águas lá em Extrema. Nós começamos, então, a trabalhar isso. O projeto da ANA, o projeto original, ele só tinha um componente de conservação de solo, como eu falei para vocês. Nós entendemos daí, nós queríamos fazer um projeto um pouco mais amplo, né, para a adequação ambiental das propriedades, para a produção dos serviços ambientais. A partir daí, nós então introduzimos mais 2 componentes no nosso projeto, né, no projeto original da ANA. Nós introduzimos o componente de cobertura florestal, a adequação da cobertura florestal nas propriedades e também o componente saneamento ambiental das propriedades rurais. Então, nós criamos esse mecanismo daí de poder estabelecer as metas de adequação para as propriedades e criamos uma lei, né? Começamos a discutir isso também com os agricultores, com os proprietários rurais,
isso já no início de 2005. Então, passamos o ano de 2005 negociando isso com os agricultores, já numa subbacia que a gente elegeu como uma subbacia prioritária para desenvolvimento do projeto. A partir do momento que a Associação de Moradores dessa subbacia concordou com o projeto, nós encaminhamos o projeto de lei para a Câmara e foi votado e aprovado no dia 21 de dezembro de 2005. Então, iniciou-se, a partir desse momento, a estrutura, o arcabouço jurídico legal para nós podermos implantar o projeto e também permitir ao Executivo Municipal dar o apoio financeiro aos agricultores, né? A partir daí nós iniciamos o projeto, começamos a pôr o projeto para rodar. Nós não tínhamos recursos, muito pouco recurso para começar o projeto. Nós fomos buscar, só que nós já tínhamos elegido a subbacia principal que nós queríamos trabalhar, era uma bacia de 1.200 hectares. Nós fizemos o levantamento da área mais a montante da bacia, de 500 hectares, com imagens de satélites, já com o levantamento das propriedades, quer dizer, na verdade é o CAR, né? Nós implantamos o CAR, já desenvolvemos essa estrutura naquela época. E a partir daí nós começamos a buscar parceiros para ajudar a gente na execução e criar uma estrutura para a gente poder executar as ações, né? Porque além do pagamento em si, a gente tinha que, e o projeto de Extrema executa as ações. Somos nós que cercamos as áreas, que plantamos, que adotamos as práticas de conservação de solo, que implantamos as práticas de saneamento, né? Porque quando a gente fala em pagamento por serviços ambientais nos moldes que a gente adotou em Extrema, a gente está mais como um apoio financeiro, né? E não pelo pagamento do investimento na propriedade, né? Porque se uma restauração florestal hoje custa em torno de R$15.000 o hectare, e nós pagamos R$235 por hectare, não tem como o agricultor fazer. Nós que temos que fazer, porque, né, nós não estamos remunerando ele pelo serviço, e sim pelo custo de oportunidade se ele fosse fazer um outro uso daquela propriedade. Então, nós tínhamos que buscar parceiros para isso. Então, daí, a partir disso, com o projeto pronto, com a lei aprovada, a gente foi atrás de parceiros que tinham o mesmo interesse nisso, né? Então, o governo de Minas, através do Instituto Estadual de Florestas, tinha um programa chamado Promata, que era um projeto de restauração florestal para a Mata Atlântica. Então, nós conseguimos o apoio deles. Conseguimos apoio também da TNC, né, que está aqui representada aqui pelo Samuel, que foi a nossa parceira desde o início do projeto, em 2006. Buscamos parceiros daí o projeto foi caminhando e fomos buscando outros parceiros daí. Mas, num primeiro momento, foi a TNC e o governo de Minas que nos apoiaram na execução do projeto. E começamos em uma propriedade, contratamos 2 funcionários, tínhamos um Fusquinha, tínhamos uma mulinha, e começamos com Fusquinha, uma mulinha, 2 funcionários. E o projeto, a partir desse momento, foi ganhando corpo, né? A gente foi começando a fazer mais coisas, fizemos os primeiros convênios com o Estado, os primeiros convênios com a TNC, depois agregamos mais parceria com a Agência Nacional de Águas, com a SOS Mata Atlântica, e o projeto foi ganhando outros parceiros e foi crescendo, foi sendo divulgado também esse projeto pela mídia, a gente começou a ter resultados, né? E o projeto começamos em uma propriedade, né? Então, e hoje o cenário nós estamos trabalhando em 7.300 hectares, 184 propriedades, plantamos mais de 1 milhão de árvores, preservamos 7.300 hectares em 3 subbacias. Então, o projeto foi crescendo ao longo desse tempo todo, né? A mulinha morreu, o Fusquinha se deteriorou, se acabou, dissolveu, né? Na verdade, não, nós restauramos o Fusquinha está lá com a gente até hoje. E o projeto nós fomos
ampliando as ações, né? Acho que fomos aprendendo com o projeto também, nós não tínhamos, né, há 10 anos atrás, nenhum evento como esse para a gente discutir um assunto como esse, né? Então, acho que o que aconteceu em Extrema, nós fomos aprendendo com os parceiros, fomos agregando conhecimento, fomos trazendo novos conhecimentos, né? As universidades foram chegando também, hoje acompanha a gente, faz vários programas e vários monitoramentos do projeto lá. Quer dizer, então, nós fomos agregando conhecimento ao projeto também, e é o que nós estamos fazendo hoje. Estamos trabalhando nesse conceito, né? E ampliando as nossas metas de restauração. Fizemos uma ação bastante preventiva na produção de água, pensando muito na questão da qualidade, né? Quando a gente fala a relação floresta-água, nós estamos falando em Extrema, para Extrema, do ponto de vista de qualidade. O que interessa para nós é produzir água de qualidade, e a relação floresta e água está relacionada com a qualidade. Quer dizer, então, foi isso que nós fizemos, né? Nós passamos agora um momento bastante difícil, né, de crise hídrica, de muito poucas chuvas, né? Nós tivemos um déficit hídrico lá de quase 1.000 milímetros nesse período 2013, 2014, 2015, e nós passamos Extremas sem dificuldades nenhuma para o abastecimento, né? Quer dizer, então, a ação preventiva que nós propusemos deu certo lá em Extrema. Então, acho que o resumo um pouco da ópera é isso aí. Secretário, obrigado. Eu tenho algumas perguntas, algumas considerações. Quer dizer, claro que Extrema é um ambiente totalmente diferente aqui de São Paulo, né? Isso não tem dúvida. Uma cidade de 32 mil habitantes. Vocês estavam falando, ao mesmo tempo, é o segundo maior polo industrial do estado de Minas, então também tem esse contraponto interessante, né, que a gente às vezes não tem essa dimensão, mas alguns aprendizados parece que a gente consegue compartilhar independente do ambiente que a gente esteja, né? E nesse sentido eu queria perguntar como é que foi o processo de convencimento dos atores, né? Tanto dos seus atores companheiros ali no poder público, quanto a própria sociedade, os proprietários. Como é que foi essa aproximação entre preservação e conservação atrelada ao desenvolvimento, né? Como que vocês conseguiram aproximar esses conceitos que até hoje, né, no geral, são vistos de maneira muito separadas? E eu queria um comentário também a respeito, nas conversas de bastidores, você estava falando que quase todos os problemas vocês enfrentam pensando o município, né? Então, por exemplo, licenciamento ambiental. Se lá no Congresso está parado, vocês colocam em prática uma ação de tentar que todas as áreas do município tenham um licenciamento ambiental municipal. Então, queria que você também fizesse um comentário sobre esse enfrentamento das dificuldades a nível municipal, de fato. Por favor. Bom, eu acho que dentro desse histórico da gestão ambiental dentro do município, eu acho que foi um pouco isso. Acho que, né, nós não temos um único projeto que é o Conservador das Águas, né? A Secretaria de Meio Ambiente cuida de outras ações e, lógico, que uma coisa reforça a outra, né? Um sucesso em uma atividade acaba tendo replicação política em outras, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava pensando no conservador, também a gente estava cuidando da questão dos resíduos sólidos do município, né? Extrema, em 1997, nós começamos a enfrentar esse problema dos resíduos sólidos, né? Então, nós construímos um aterro sanitário, licenciamos um aterro sanitário em Extrema. Foi o 6º aterro a ser licenciado em Minas Gerais, num estado que tem 853 municípios, né? Quer dizer, então, nós, num momento que ninguém se falava sobre isso também, né? Porque você pensar isso em 1997, 1998, todo mundo, e hoje ainda a maioria dos municípios brasileiros tem seus lixões, né? Então, nós enfrentamos esse problema lá atrás, quando a gente não tinha nenhum problema com o Ministério Público, não tínhamos nenhum problema
com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Quer dizer, nós enfrentamos isso como uma política pública do município. Implantamos a coleta seletiva domiciliar no município de Extrema em 2001. Né? Nós estamos aí 14 anos com coleta seletiva domiciliar no município. Quer dizer, e ganhamos prêmios com isso, ganhamos reconhecimento por isso, e acho que isso alavancou os outros projetos. Então, o convencimento político ele se deu pelo trabalho e pelos resultados até em outras ações. O convencimento dos agricultores, aí sim, foi um trabalho duro de convencer o agricultor, né? Porque o agricultor sempre falava para mim isso, né? E isso foi um trabalho que eu fiz também, né? De ir até o agricultor. Até porque, quando a gente começou lá, a Secretaria de Meio Ambiente Extrema só tinha um funcionário, né? Que era eu. Né? Eu era o secretário e o secretário que atendia o telefone também. Né? Então, era isso. Né? Então, esse trabalho de convencer o agricultor era muito disso. Falou, eu fui criado para tirar a floresta e colocar lavoura, pastagem. Agora você está falando que você vai tirar o meu pasto e vai colocar floresta e eu vou receber por isso? É difícil convencer um agricultor a fazer isso há 10 anos atrás, quando ninguém se falava nisso. Né? Nunca tinha visto nenhuma reportagem do Globo Rural falando que tinha acontecido isso no Brasil. Né? Por que ele ia ser o primeiro? Né? Então, nós fizemos assim, um trabalho muito duro de convencimento, muito difícil. Né? Gastamos muito tempo com isso, muita saliva. Tivemos que comer muito queijo na casa dos agricultores para convencer isso. Né? No final, ele nem queria dar queijo mais para a gente comer, ele queria que a gente fosse embora. Né? Mas deu certo, acabou, acho que as coisas acabaram, pela persistência, acabaram acontecendo. Recebeu primeiro, aconteceu, realmente o dinheiro está caindo na minha conta, é uma coisa boa. Quer dizer, e a coisa, né? No primeiro ano de pagamento, nós pagávamos, nós usamos recursos de R$16 mil no primeiro ano, né? Hoje a gente está usando mais de R$800 mil de pagamento para os agricultores. Né? Quer dizer, então, e nós temos uma fila de espera de agricultor querendo entrar no projeto. Quer dizer, então, o cenário mudou, melhorou. Né? A crise hídrica, para nós, foi interessante também por conta disso, porque os agricultores sentiram a falta na sua propriedade, coisa que nunca tinha acontecido. Nenhum agricultor nunca ouviu falar em falta d'água. E com esse cenário de baixa pluviometria, isso aconteceu. Então, ele viu também que era uma coisa interessante. E tinha comparação de propriedades mais bem preservadas, produzindo água, e propriedades degradadas, com nascente secando. Né? Quer dizer, então, essa relação também aconteceu e é um cenário que favoreceu bastante o nosso trabalho lá em Extrema. Acho que agora a gente pode abrir para participação do pessoal da Rede RAPS, principalmente aqueles que contribuíram para o aprimoramento do documento. Zisman, quer começar? Sim. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, secretário. Na verdade, acho que vou até dar uma continuidade na sua pergunta, Guilherme, e tentando compreender um pouco melhor essa tua ação, né, quando você fala que você foi de peito aberto, sozinho praticamente lá. Então, eu queria entender uma coisa da continuidade desse trabalho, porque o que me parece ali é que você conseguiu superar 2 grandes entraves que impedem qualquer política pública de ir adiante. O primeiro deles é um arcabouço, vamos dizer assim, institucional, que dê continuidade. Quer dizer, no Brasil, né, o grande mal das políticas públicas é que elas são descontinuadas a cada nova gestão, ou por conta de mudança de partido, ou mudança de mentalidade, enfim, por N motivos. Eu queria entender como é que você conseguiu, né, manter 10, 20 anos de um programa, independente da gestão que passou por ali, independente do partido, enfim. Quer dizer, eu gostaria de entender como é que você conseguiu construir um arcabouço jurídico ou institucional para que o projeto tivesse continuidade, que esse é o requisito número 1 para que uma política pública possa ter sucesso, tempo para que ela tenha sucesso. E o segundo grande entrave que você conseguiu aí, acho que desmontar, foi a questão do envolvimento. Mesmo que tenha sido um trabalho de convencimento no começo, eu entendo que, ao longo do tempo, e hoje deve ser muito mais fácil isso, você acabou fazendo um trabalho educativo que redunda em envolvimento da sociedade civil. Então, uma política pública só é duradoura
se tiver um arranjo institucional que garanta que ela continue, ou um desejo da sociedade civil, que aí, independente de quem seja o governante de plantão, a sociedade exige que aquele programa continue. Acho que no caso de Extrema, as duas coisas caminharam juntas, me parece. Essa é a sua impressão mesmo? Quer dizer, como é que você conseguiu atacar de um lado e atacar do outro? Hoje, seria difícil derrubar a continuidade desse projeto por esses dois motivos. O arranjo institucional e a participação e envolvimento das pessoas que estão por trás do projeto, né? Acho que é isso mesmo. Assim, acho que a minha continuação, a minha continuidade na administração lá de Extrema foi porque é uma administração focada em resultado, né? Ela é sempre focada em resultado. Então, se eu estou lá há 20 anos, é porque eu estou dando resultado. Se eu não estivesse dando resultado, eu já teria saído, né? Não tem outra explicação, né? É uma administração que pensa muito nisso, que foca isso, que trabalha sobre isso. Nós não temos lá em Extrema uma política envolvida na administração. A administração é focada em técnicos, em profissionais, né? Eu, ao mesmo tempo que sou secretário, eu sou funcionário de carreira do município, né? Já estou e vou ficar independente de ser secretário ou não. Eu escolhi isso como a minha atividade e não utilizo isso politicamente também do ponto de vista eleitoral, da boa política. Acho que eu utilizo isso como uma boa política para a gente poder ter resultados, ter bons indicadores, né? Quer dizer, então, acho que isso foi o que resultou o nosso trabalho, né? Então, se a forma de fazer política no município é buscando os resultados sociais, né, ambientais, econômicos, quer dizer, os profissionais vão ter que mostrar isso e vão ter que dar esse resultado, porque senão não vão ficar, né? Então, acho que isso é muito tranquilo, né? Então, Extrema não tem secretário indicado por vereadores. Nós não temos nunca tivemos esse cenário nos últimos 28 anos. Quer dizer, então, como eu falei, não dá para a gente dar esse tipo de desculpa, né? Nós temos que dar o resultado. Quer dizer, então, assim, eu vou dar um exemplo bem clássico. Assim, o prefeito de Extrema é médico, a mulher dele é médica. Eles têm 2 filhos médicos. São casados com 2 médicos, né? E um período, o secretário de saúde foi escolhido pela Cato. Jornal, ou estamos precisando de um secretário de saúde para ser secretário de Extrema para mostrar resultado. Foi feita a análise de currículo, escolheu um secretário pela análise de currículo, né? Deu certo? Não deu certo, foi demitido. Mas buscou outro para dar resultado. Quer dizer, então, isso prova como é que é a administração focada em resultado. E o mais, acho que interessante desse caso lá em Extrema, primeiro que deu resultado, né? Porque Extrema é o primeiro município no Índice Mineiro de Responsabilidade Social, que analisa 300 indicadores sociais pela Fundação João Pinheiro. Então, deu resultado e, ao mesmo tempo, deu voto, né? Então, a má política, a política do empreguismo, de empregar parentes, de fazer conchavos políticos, além de tudo, de não dar resultado, não dá voto. Pelo menos não foi o cenário que nós tivemos lá em Extrema, né? Então, acho que é isso que levou à continuidade da nossa ação. É resultado, né? Boas políticas, acho que nós ganhamos diversos prêmios, né? O prefeito foi lá em Dubai receber um prêmio da ONU, quer dizer, então é uma coisa reconhecida, né? Não é um negócio maquiado. E a sociedade está apoiando. Quer dizer, e a sociedade, ela participa diretamente, porque nós construímos a Agenda 21 Extrema lá no início do século, né, com a participação da sociedade. Nós não contratamos nenhum consultor para isso, quer dizer, nós fizemos isso com a sociedade. O projeto Conservador das Águas, ele é todo dando resposta e prestando conta para o Conselho Municipal de Meio Ambiente. É ele que aprova o contrato com o agricultor, é ele que fiscaliza isso. Quer dizer, nós nunca utilizamos o projeto do ponto de vista eleitoral, né? O agricultor, se você não votar, você não vai receber. Não, o projeto é um projeto técnico
que foi a escolha das subbacias foi técnica, a escolha das propriedades são técnicas, nós não utilizamos isso do ponto de vista eleitoral, nunca tivemos um vereador eleito pelo projeto, nunca tivemos nenhuma coisa focada nisso, na questão da política eleitoral. Quer dizer, então, é resultado. Então, qual é o discurso da oposição? Né? Nós temos oposição. Né? Qual é o discurso da... Não, o projeto está só em 1/3 da área do município. Nós vamos ampliar o projeto para o município todo. Eu, como técnico, acho muito bom. Vamos pôr mais dinheiro, ótimo, vamos fazer. Né? Quer dizer, então, o discurso não é acabar com o projeto, muito pelo contrário. Né? Boa tarde. Na verdade, a minha pergunta você meio que respondeu no finalzinho, como era a visão das forças políticas locais, a visão delas do projeto. Você fala que agora meio que a oposição apoia esse projeto, mas isso é de agora ou desde o começo? Desde o começo. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nós sempre fomos... Né, eu tenho esse cuidado de trabalhar isso politicamente com os vereadores, com as pessoas, né, dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, quer dizer, de poder fazer esse arranjo, de dar, acho que, esclarecimentos como é feito, por que é feito, de que forma é feito. Quer dizer, então, nós não tivemos um embate político sobre isso. Né? Então, há sempre um consenso em cima disso. Há muitas coisas que melhoraram, tem muita coisa ainda para melhorar. Nós estamos pensando já numa outra fase, no que nós queremos fazer para os próximos 10 anos, estamos planejando os próximos 10 anos. Quer dizer, então, é envolvimento, é conversar bastante, já falar, esclarecer, aceitar o que tem que ser como crítica e tentar melhorar. Quer dizer, eu acho que é isso. Não tem muito, nós não temos essa dificuldade. Então, o problema político não é um problema que vai afetar o projeto ao longo do tempo. Acredito, né? Espero. Trabalho para isso. Só aproveitando, você falando do futuro, quais são as linhas que você vê para esse projeto? A gente tem uma meta. Né? Quando a gente vê um programa como esse, ou um projeto de pagamento por serviços ambientais, ou esse nome, pagamento por serviços ambientais, eu não acredito nisso, né? Num programa ou num projeto de pagamento por serviços ambientais. O pagamento por serviços ambientais é um instrumento para você alcançar um objetivo maior. Né? Então, você utiliza aquela ferramenta, aquele instrumento, para você alcançar um objetivo maior, que no caso é a restauração florestal nas áreas prioritárias do município. E nós estabelecemos essas áreas prioritárias, né, as áreas de preservação permanente, os topos de morro do município, que pelo novo Código Florestal praticamente acabaram. Mas nós criamos uma legislação municipal para a gente restaurar essas áreas, e definimos essas áreas como prioridade no nosso plano diretor municipal. Então, a nossa meta daqui para frente é restaurar essas áreas, que representa 40% do território do município de Extrema. Nós estamos falando alguma coisa em torno de 10 mil hectares, que áreas que ainda nós temos que trabalhar nelas. Então, a nossa meta agora é trabalhar essas áreas, utilizando o pagamento por serviços ambientais como um instrumento, mas não como um único instrumento. Então, a ideia agora é a gente criar outros cenários, outros instrumentos para a gente poder alcançar essa meta. Né? E nós já estamos fazendo isso hoje. Além do pagamento, o município também tem comprado áreas para a restauração florestal. Propriedades rurais que você perdeu a característica rural, né, onde o antigo proprietário já está... Né, querendo se aposentar, os filhos não querem mais tocar a propriedade. Quer dizer, hoje nós criamos condições financeiras para a gente poder também adquirir essas áreas abertas de pastagens, geralmente pastagens degradadas, em topos de morro, para a gente criar a unidade de conservação municipal, Parque Natural Municipal.
Nós já compramos 170 hectares para essa finalidade. Então, nós vamos criando outros instrumentos também para poder promover, restaurar essas áreas prioritárias para a conservação, que é isso que a gente está fazendo. Então, criar um arranjo para isso. O município ser um produtor de serviços ambientais e poder comercializar esses serviços entre os usuários, consumidores de água, emissores de CO2, né, quem tem interesse em preservar a biodiversidade. Então, criar mecanismos financeiros para a gente conseguir recursos para a gente cumprir a nossa meta. É isso que nós queremos fazer nos próximos 10 anos. Tá. Só uma última questão. Como que os municípios do entorno se relacionam com esse projeto? Foi ótima a sua pergunta, acho que faz parte aqui também do nosso contexto aí, né? Hoje a gente está fazendo um trabalho. O município de Extrema está dentro de uma unidade de conservação estadual, chamado APA Fernão Dias, né? Envolve 8 municípios: Extrema, Toledo, Itapeva, Camanducaia, Sapucaí Mirim, Brasópolis, Paraisópolis e Gonçalves. 8 municípios. Nós fizemos um projeto esse ano, em parceria com a TNC, com a WRI, com a IUCN, para levar o conservador das águas para esses municípios, por ser uma demanda dos municípios da APA, em reuniões do Conselho Gestor da APA, Fernão Dias, sempre existiu essa demanda, né? E daí, com o apoio dessas 3 instituições, a gente está fazendo esses projetos de criar esse mecanismo, esse arcabouço legal, os critérios técnicos para os outros municípios. E é isso que eu, pessoalmente, estou fazendo. O que eu fiz há 10 anos atrás em Extrema, eu estou indo conversar com o agricultor, com os vereadores, com os prefeitos, nesses 7 municípios, né? Que é isso que nós estamos fazendo agora. Então, nós estamos com 3 projetos de leis na Câmara de Camanducaia, Itapeva e Paraisópolis para ser votados esse ano, e o ano que vem a gente vota os outros 4 daí e coloca esse projeto para rodar nos outros municípios também. Bom dia, secretário. Boa tarde. Boa tarde, né? Sabe que estava conversando com a André agora há pouco e começamos um projeto parecido com esse em 2007, em Iracemápolis. Mas o entrave nosso lá é porque 70% da cidade de área pertence à usina, né? De álcool e açúcar. Uma pergunta que eu queria saber é o seguinte, são várias aqui. Existe algum histórico de nascentes que foram mortas, aterradas, que voltou a produzir água? Nós nunca tivemos nascentes aterradas em Extrema, né? Até porque o cenário é um pouco diferente. Né? Porque nós somos muita montanha, né? Então, terra solta não fica parada. Ou ela escorre, vai para a erosão, ou ela para em alguma pedreira, né? Temos históricos disso, de aterramento para plantio de cana, né? E fica difícil, né? Fica difícil voltar atrás. Outra questão é como que você supre a demanda de árvores lá, de mudas nativas? Todas as nossas mudas vêm da SOS Mata Atlântica, a parceria que a gente tem com eles desde 2006, que é o programa Clique Árvore. Então, todas as mudas nossas vêm da SOS. Tá. Quando você falou de trabalhar o arranjo, né? Você pensa em arranjo produtivo de produtores de mudas entre os próprios produtores rurais? Não. Não pensou nisso? Não, eu já pensei nisso, mas não vejo que isso não é uma boa saída. Mas até a questão de geração de renda, você quer expandir para a região. De repente, você pode estar formando novos profissionais, né? Mas quando a gente fala da cadeia da restauração florestal, eu acho que da restauração florestal, do que a gente faz, né, em termos de diversidade de plantas e técnicas de plantio, né, e acho que tudo que envolve isso, é difícil você fazer, e lógico, depende muito da escala, né? Mas
Por uma escala maior, é difícil você pulverizar isso em tantos produtores, né? E também é o nosso caso, pode ser que não seja o caso de Iracemápolis, nós não temos tanta mão de obra assim, focado na produção. A pouca mão de obra que a gente tem, a gente usa ela lá em Extrema, que no caso a gente tem 40 funcionários para isso, para pôr a muda, para plantar a muda, para restaurar áreas, né? Não para produzir muda. Então, porque como eu tenho a muda e sem custo, então é muito melhor eu ter essa muda e utilizar a pouca mão de obra que eu tenho para realmente pôr a muda para virar floresta, né? Tá, e a última pergunta minha é a respeito, por exemplo, empresas com passivo ambiental, com TACs a se cumprir, cabe no seu projeto? Com certeza, isso é o que eu mais tenho, né? Não tanto das nossas fontes de financiamento, por exemplo, é a autopista Fernão Dias do Grupo Arteres. Todo o passivo ambiental deles de ampliação, né, de São Paulo a Belo Horizonte, eles compensam com a gente lá. Eles já repassaram para a gente mais de R$1,5 milhão para a gente restaurar áreas que são utilizadas para compensação ambiental das obras deles na Fernão Dias, né? Obrigado. E tem vários outros projetos também que a gente faz até em escala menor, mesmo dentro do município. Compensações de loteamentos, compensações de fábricas, várias compensações. A gente utiliza o mecanismo de compensação muito grande, e o que a gente quer fazer agora para o futuro é as compensações nos licenciamentos ambientais que o município faz, no município também, para a produção de serviços ambientais. Boa tarde, secretário. Sou Leandro, sou um rapiano também, ou rapiense, a gente não se definiu ainda. Queria fazer 3 perguntas. A primeira, peço até desculpa se eu repetir perguntar algo que já foi comentado, porque eu cheguei atrasado. A primeira pergunta, o senhor comentou sobre resíduo, lixo, né, resíduo, e eu queria saber se há inclusão de catadores, porque pouquíssimas pessoas associam o serviço de coleta de resíduos com pagamento de serviço ambiental. Se há inclusão de catadores, se eles recebem algum valor da prefeitura para fazer esse tipo de serviço. A segunda pergunta é, hoje, a grande questão aí para economistas, biólogos, é fechar uma equação, quanto que vale uma floresta em pé, quanto vale uma árvore em pé. O senhor comentou que paga R$200 e poucos por hectare. Eu gostaria de saber, nessa segunda pergunta, se o valor nasceu de uma restrição orçamentária ou se foi feita uma equação para chegar nesse valor de R$200 e poucos por hectare. E a terceira pergunta, o senhor falou de futuro, planos futuros, se há previsão para florestamento em áreas urbanas, e se há previsão de um IPTU verde, se a pessoa plantar árvore na calçada ou no seu quintal, se terá um desconto no IPTU ou algo nessa linha. Só isso. Obrigado. Bom, essa questão de catadores, felizmente em Extrema não tem catadores, né? Porque como nós implantamos a coleta seletiva e essa equação dos resíduos sólidos, a política municipal de resíduos sólidos já no século passado, então a gente acabou resolvendo esse problema até um pouco já no século passado mesmo, né? Então, o que a gente tem hoje, a gente emprega 30 pessoas na nossa usina de triagem, onde a gente faz essa separação desse material, faz a venda desse material através de leilão público, esse recurso volta para os cofres do município, né? Toda a gestão do resíduo é feita pelo município, né? A gente não tem isso terceirizado. E o nosso sistema se paga. A gente paga os nossos funcionários, a nossa estrutura, com o recurso da venda do nosso material. Então, no município não tem catador. Então, a gente não precisou utilizar disso, né? Não tivemos esse problema. A sua segunda pergunta foi do... nós utilizamos por valor o que a gente chama de custo de oportunidade da área, da terra, né? Em 2005, quando a gente começou a discutir qual é o valor que nós iríamos usar para pagamento, a gente usou como a região ela é bastante uniforme
em termos de cobertura vegetal, né, basicamente são pastagens, ou para gado de corte ou gado de leite, a gente fez uma conversão dos valores de arrendamento, né? Quanto que vale um arrendamento de uma pastagem? Na época, em 2005, né, como são pastagens degradadas, com baixa produtividade, o gado também de baixa genética, qualidade genética, a gente tinha um valor de uma cabeça por hectare, a um custo de R$10 por hectare, mês, né, que daria R$120 por hectare ano. Nós convertemos o valor de pagamento a uma unidade fiscal do município, que chama UFEX, Unidade Fiscal de Extrema. E o valor na época era R$1,41, o valor da UFEX. Então, nós colocamos 100 UFEX por hectare por ano, como pagamento, considerando o arrendamento da pastagem. Como a UFEX ela é ajustada anualmente pelo INPC, então todo mês de janeiro a gente atualiza o valor da UFEX, o valor foi corrigindo ao longo desses 10 anos. Então, por isso que hoje nós estamos pagando R$235. E foi muito maior que o valor da pastagem, porque hoje a cabeça é em torno de R$15. Né? Então, hoje nós pagamos mais que o preço da pastagem. Então, isso também foi um diferencial bem interessante para os agricultores, porque acabou tornando uma renda para ele, né? Porque o nosso concorrente era o leite, né? O preço que a gente paga pelo agricultor e a renda que ele tem com o leite. Quando nós começamos em 2005, 2006, ele recebia em torno de 70 centavos por litro de leite. Hoje ele recebe em torno de 80 centavos o litro de leite. Ele recebia R$141 no projeto, hoje ele recebe 235. E o mês de janeiro provavelmente vai em torno de 250. Quer dizer, então, ele tem um ganho também financeiro nisso, e para ele, acho que isso é uma forma de garantir a adesão ao projeto. Né? Acho que essas questões... Extrema é um município, vamos pensar assim, com características rurais ainda, né? Porque você pega um município de 30 mil habitantes, né? Com 25 mil na zona urbana. Quer dizer, então, essa questão urbana ainda é uma coisa que a gente vai trabalhar. Acho que tem vários critérios para a gente adotar em termos de IPTU verde, compensações. A gente não tem nada assim focado ou pensando nisso agora, por ser uma área relativamente pequena e um uso... nós somos cercados por uma montanha com florestas, né? Então, o ambiente já é um ambiente bastante preservado. Então, o nosso foco principal é restaurar grandes áreas maiores, né? Então, se a gente tem, vamos pensar aí, 30 mil habitantes e nós plantamos 1 milhão de árvores, né? Nós já plantamos mais de 30 árvores por habitantes, né? Quer dizer, então, a ideia é isso, fazer projetos maiores, tá? Mas não descartamos isso, principalmente quando se fala de coleta seletiva, incentivo para isso, as boas práticas, a educação ambiental. A gente tem um trabalho em cima disso. Nós temos profissionais lá em Extrema, na Secretaria de Meio Ambiente, que cuida disso, né? Que cuida da educação ambiental. Me ocorreu essa pergunta a partir de uma explanação tua com relação à mudança da legislação municipal em relação ao topo de morro. Eu me lembro, na época da aprovação do novo Código Florestal, os que foram contra essa aprovação, ou contra o novo Código, pelos retrocessos evidentes que ele trouxe ao nosso país, que, uma vez aprovado, haviam 2 únicos caminhos possíveis de a gente reverter os malefícios do novo Código Florestal. Um deles era tentar
ações de inconstitucionalidade do próprio Código, como algumas iniciativas vêm sendo realizadas por organizações não governamentais, enfim. Até com sucesso. Até com certo sucesso, mas é um caminho um pouco mais árduo e difícil de ser conquistado, porque implica numa grande medida. E um outro caminho possível, que na época eu conversava muito com os meus alunos com relação a isso, era o seguinte: bom, se estabeleceu uma legislação nacional restritiva em alguns aspectos com relação às questões ambientais, né, para expansão da fronteira agrícola, entre outras, isso tem que ser entendido, no caso dos municípios, como o mínimo. E, portanto, uma maneira interessante de você ganhar, né, espaço de reflorestamento ou áreas naturais, além do Código Florestal, seria os próprios municípios elaborarem códigos municipais muito mais rigorosos do que o próprio Código Federal. E aí a ação local era fundamental. Uma ação política local poderia fazer toda a diferença no Brasil inteiro se cada um dos municípios expandisse as suas restrições para melhorar um pouco o péssimo Código Florestal que nós temos hoje implantado no Brasil. E, pelo que você me falou, parece que essa é uma tendência lá em extremo, está acontecendo. Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Não, foi isso que nós... Não é uma tendência, foi isso que nós fizemos. A nossa lei complementar, que é o nosso Plano Diretor 87, que criou o Plano Diretor de 2013, logo depois do Código, né, nós incorporamos o antigo Código Florestal no nosso Plano Diretor, e sendo mais restritivo que até que o antigo Código, né? Porque nós colocamos uma cota de altitude, que é a cota 1.200, para, acima dessa cota, é zona de conservação ambiental, né? E todas as áreas de preservação permanente no antigo Código, também, isso nós mapeamos isso para o município inteiro e criamos isso está no nosso plano diretor, e nós utilizamos isso tanto para as questões urbanas, quanto para o conservador das águas. Daí o que nós fizemos, atrelamos isso, pegar essas áreas dentro de uma propriedade rural, e é o que nós vamos trabalhar isso cada vez mais em extremo. Utilizar essas áreas para a criação de unidades de conservação municipal. Nós criamos uma legislação esse ano, lá em Extrema, que é o Sistema Municipal de Unidade de Conservação, nosso SMUC, né? Nós queremos um SMUC lá em Extrema. Por isso que acho que assim, a grande vantagem de estar no município, e até por isso que eu nunca quis sair de Extrema, e nunca quis sair de poder trabalhar no município, é porque a gente consegue fazer as coisas acontecerem, né? Tanto do ponto de vista legal, da legislação, da execução, do monitoramento, do acompanhamento. Quer dizer, a gente consegue, quando tem vontade de fazer, eu acho que é possível, dá para fazer muita coisa. Então, com isso, a ideia do projeto, e do projeto para o futuro que a gente quer fazer, é transformar essas áreas prioritárias, que representa 40% do nosso território, em unidade de conservação, ou pública, parque, comprando áreas, como nós estamos fazendo já, ou privadas, RPPN. E na RPPN, o que nós queremos fazer é pagar pelas RPPNs, como nós estamos pagando hoje. Então, incentivar a criação das RPPNs, transformar essas áreas que nós estamos promovendo a restauração florestal hoje em unidade de conservação. O município, o proprietário ganha, o projeto ganha, e o município ganha arrecadação com isso, porque em Minas Gerais existe o ICMS ecológico. E as unidades de conservação têm um peso no ICMS ecológico. Então, a gente pode aumentar a nossa arrecadação, pegar o recurso que nós já recebemos hoje de ICMS ecológico e utilizar esse recurso para o próprio projeto. Então, fazer esse caminho, essa roda girar e buscando fontes de financiamento para isso. Então, acho que é dessa forma que a gente quer trabalhar e pensando os próximos anos. Pagar pelas RPPNs em áreas prioritárias, definidas na legislação municipal, no nosso plano diretor, e ter 40% do território com cobertura florestal nativa. Oi, boa tarde. Meu nome é Cristiana, não sei se isso já foi falado ou não, mas eu fiquei com uma dúvida sobre o tamanho da propriedade que recebe esse incentivo, se vocês trabalham também com pequeno produtor, ou se são só os grandes que recebem, ou se existe qual é o critério que vocês utilizam para o incentivo financeiro no tamanho da propriedade?
nós só temos um valor mínimo de propriedade, né? Então, a gente paga acima de 2 hectares, propriedades acima de 2 hectares, e não tem limite, né? Só que Extrema também não tem grandes propriedades, né? Então, do projeto hoje, das 180 e poucas propriedades que a gente está, eu só tenho 5 propriedades acima de 100 hectares. E só tenho 2 acima de 200 hectares. Quer dizer, então, a gente não tem grandes propriedades, são propriedades pequenas, né? Então, não há esse limite em Extrema. Para os projetos que a gente está desenvolvendo para outros municípios, lá para os nossos vizinhos, a gente está sendo mais criterioso, vamos pensar assim, pensando um pouco mais nos critérios, em termos de tamanho de propriedade, de cobertura florestal das propriedades. O projeto que nós estamos criando para os outros municípios, ele, vamos dizer, metodologicamente é melhor do que o projeto de Extrema, né? Então, eu até falo isso para eles, vocês têm condição de fazer um projeto muito melhor que nós fizemos em Extrema, porque vocês têm hoje mais conhecimento, mais dados para a gente poder fazer isso, né? Mas são critérios que depois que pode ser trabalhado. Isso depende muito do arranjo local, de cada situação, de cada município, né? Extrema realmente não faz muito sentido você criar, porque são propriedades pequenas, né? Propriedades bem pequenas. Oi, secretário. Meu nome é André, sou líder RAPS também. Queria primeiro parabenizar pelo projeto, agradecer por ter vindo fazer essa explanação. Até pela qualidade do projeto, a minha pergunta é se existe alguma interlocução hoje com o governo federal, o Ministério das Cidades, o Ministério do Meio Ambiente, para que esse projeto, esse tipo de planejamento seja difundido em outros municípios do país. Eu tenho participado de alguns eventos do Ministério do Meio Ambiente, de outros órgãos de governo, da Agência Nacional de Águas. Acho que a gente tem uma relação muito próxima com a Agência Nacional de Águas, né, dentro da linha do produtor de água nacional. Mas a coisa avança muito pouco, porque, né, pelo que eu entendo e pelo resultado, né, analisando os resultados, não há muito interesse do governo, principalmente até em aprovar a legislação federal, né? Não sei também se ela é uma boa lei, né? Vamos pensar assim. Mas se o governo tivesse mais interesse em trabalhar essa questão, já tinha aprovado a lei também, né? E a lei não foi aprovada justamente pela essa vontade do governo federal de implantar programas como esse, né? Olá, boa tarde, secretário. Meu nome é Daniela, eu sou analista de comunicação do IDS. E a minha questão é justamente sobre isso. Primeiro, o senhor mencionou que teve uma certa dificuldade com os agricultores e eles foram os mais difíceis de serem convencidos. Então, eu queria saber como foi a estratégia de comunicação para capilarizar com esses fazendeiros ou esses agricultores, porque há dificuldades de alcançá-los, né? E, de forma um pouco mais ampla, como é, na sua visão, qual é, na sua visão, o papel da comunicação para a gestão democrática e sustentável? Bom, lá em Extrema, como eu falei com vocês, assim, a comunicação e o trabalho foi pessoal, né? Eu fui na casa do agricultor. Porque primeiro a gente fez um arranjo da comunidade, né? Então fizemos várias reuniões nos centros comunitários, fui lá à noite, domingo, aquele negócio tudo, né? Ótimo, tudo bem, vamos fazer. Agora, quando você vai na propriedade, primeiro é isso, né? Acho que um desafio grande quem participa de associações e está lá na comunidade, representando o bairro, não necessariamente é o agricultor que você vai começar o projeto, como foi o caso de Extrema, né? Então, a gente fez, a Associação dos Moradores concordou, fez uma assembleia para isso, fez uma ata, encaminhou esse documento para a gente, mas, na hora de executar a ação, não necessariamente aquele agricultor que era o nosso agricultor, que tinha a nascente principal, né, do manancial que a gente tinha interesse em trabalhar, ele estava na associação, né? Então, foi um trabalho muito individualizado, difícil de fazer, porque cara a cara, né? Então, esse foi um desafio, foi difícil, muito difícil de conseguir fazer esse convencimento, porque naquele momento a questão financeira não era tão importante para o agricultor, né? Porque era muito mais a questão
é a questão do trabalho, né, do sentimento que ele tinha com a propriedade dele, né? A mesma coisa de chegar, por exemplo, na sua casa e falar, olha, você não vai dormir mais nessa cama, eu vou mudar sua cama de lugar, sua geladeira eu vou colocar ali, sua televisão. Quer dizer, o cara se sente um pouco invadido, né? De você chegar na propriedade dele e meter uma cerca no curso d'água dele, onde as vacas deles bebem água, não pode beber água mais. Quer dizer, então, assim, se meter uma cerca dentro da sua propriedade. É uma coisa que isso você tem que ter um feeling muito bom para você poder convencer ele, né? Então, eu acho que num programa como esse, acho que não é tanto mais isso, né? Porque hoje está acho que um pouco mais fácil por conta da crise hídrica. Mas naquele momento era assim, essa abordagem, a forma de você abordar um agricultor como esse e a forma de você falar com ele, isso fez toda a diferença lá em Extrema. A gente teve, acho que esse cuidado e essa sorte de poder ter conseguido isso. Então foi muito difícil isso, porque daí a gente teve que fazer isso em várias vezes, né? Conversar com vários agricultores. Acho que hoje, do ponto de vista de comunicação geral, facilita esses momentos de crise, e acho que até facilita um pouco, divulgar um pouco essas informações. Então, está muito mais fácil hoje, né? Tanto é que nos municípios que eu vou, todo mundo quer, né? Que dia que nós vamos assinar o contrato, eu vou começar a receber quando, né? Quer dizer, então hoje está muito mais fácil, porque isso foi difundido pela mídia, as informações. Então, assim, o cenário hoje está muito mais fácil, né? Então, é mais tranquilo. Mas é importantíssimo uma boa comunicação, né? Implantar um bom modelo de comunicação. E é isso que eu tento passar para as pessoas que eu mobilizo para implantar um programa como esse nos outros municípios dos nossos vizinhos, né? Só uma última curiosidade, antes de eu passar para a Juliana. O senhor havia mencionado, né, que era esse encontro mais direto, mas para a estrutura da secretaria não houve alguma comunicação em rádio, mídia ou cartazes, assim, queria entender um pouco, porque é algo que mencionam muito com relação ao CAR também, né, da dificuldade de acessar o agricultor. Então, a gente fala muito de internet, mas a internet não chega lá. Então, eles falam, a mídia principal é a rádio. Então, assim, para além desse encontro pessoal, para proliferar ou para ampliar mais esse alcance, queria saber se houve alguma campanha com algum tipo de mídia, algum tipo de plataforma. Não. Nós nunca utilizamos nenhum centavo do recurso do município em comunicação. Assim, né, foi pessoal mesmo. Foi uma questão pessoal, conversar. E mesmo para o cara, assim, dependendo para cidades muito pequenas, é importante você identificar as lideranças na comunidade que você atuar, trabalhar muito bem essas lideranças, convencer essas lideranças, pessoas que estão relacionadas à igreja, relacionadas a associações, ao médico que vai atender lá no posto de saúde, ao enfermeiro que é do serviço lá de saúde familiar. Quer dizer, então, você interagir um pouco mais com as pessoas para poder fazer, porque acho que uma comunicação de você mandar uma carta, fazer um cartaz, é importante, não deixa de ser importante, mas não é o que vai garantir o sucesso da mobilização. A mobilização é atingir as pessoas e as lideranças e as pessoas que têm voz na comunidade, né? E é isso que a gente fez. E eu acho que assim bem. E uma coisa interessante para nós lá é a questão da credibilidade, né? Acho que isso é uma coisa que a gente foca muito nisso, porque quando a gente começou o projeto, qual que era a discussão lá? Era, bom, você vai fazer 4 anos, eu vou receber por 4 anos, depois acabou o contrato, vocês não vão pagar mais e eu vou ficar com a minha área cercada? Eu falei, não, acabou 4 anos, nós vamos renovar o seu contrato por mais 4 anos. Né? E acho que isso foi bom, porque quando acabou o contrato, eu fui lá e falei, seu Sebastião, nós viemos aqui renovar o contrato. O senhor lembra que 4 anos atrás nós falamos que nós íamos renovar o contrato? Estamos aqui para renovar o contrato por mais 4 anos. Né? Daí até uma vez a gente fez, quando a gente foi introduzir lá os projetos de carbono, né, com parceria com a TNC, até nós fomos conversar com a pessoa e falamos,
Agora, nós não vamos ter mais esse problema, porque nós vamos pagar vocês agora por 30 anos. O contrato vai ser de 30 anos. Daí ele falou, não, mas 30 anos é muito, eu não quero 30 anos. Eu falei, pô, mas o que você quer, então? Você não quer 4, não quer 30? Né? Quer dizer, então, assim, você vê como é que são as coisas mudam. Né? Para tudo, você precisa falar, você tem que explicar, convencer. Hoje, de manhã, de tarde, à noite, amanhã a mesma coisa. Você não... nós não temos equipe para tudo isso, né? Então, eu falo muitas vezes a mesma coisa, todas as vezes. Mas eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, né? Secretário, meu nome é Juliana, eu sou do IDS e eu tenho 3 perguntas. A primeira delas é em relação a essa integração dos municípios vizinhos e a importância desse espaço preservado que vocês estão criando. Então, essa ideia de conservar a Serra da Mantiqueira como um espaço que tenha todo esse cuidado aí com o ambiente, pensando nisso como uma região mesmo. A outra questão é, o senhor mencionou toda a interação com as organizações não governamentais que participam do projeto e apoiam o projeto. Como é que se dá essa interação com a academia, com as universidades? Que tipo de interação existe? E a terceira é, se o senhor fosse convidado para vir conversar com o pessoal da região metropolitana de São Paulo, o que o senhor diria para eles dos exemplos de Extrema que poderiam ser trazidos aqui para nós? Já que São Paulo e Extrema são tão próximos como a gente estava conversando na hora do almoço. Essas são minhas questões. Obrigada. Vamos lá, então. A questão da Serra da Mantiqueira, acho que é o que a gente está pensando agora, né? Criar um programa, o Conservador da Mantiqueira, para levar, eu acho que não só levar a experiência de Extrema, mas poder aprender também, e a gente poder conversar com as pessoas sobre o que a gente está querendo fazer. Acho que a importância disso, a importância da produção de serviços ambientais, a produção da água, né, do sequestro de carbono, da biodiversidade, como é que a gente pode trabalhar isso, levar isso para as pessoas e a gente poder discutir isso, né? Da mesma forma que a gente produz lá leite, frutas, né, pinhão, produz várias coisas lá na Serra, a gente pode também estar produzindo e produz os serviços ambientais e como é que isso a gente pode ser um fator de desenvolvimento econômico, social e ambiental para a região. Então, eu estou bastante assim, entusiasmado em fazer esse trabalho. Sexta-feira, agora, por exemplo, eu fui numa cidadezinha lá chamada Marmelópolis, lá na Serra da Mantiqueira. Eu fui porque eu adoro marmelada, daí eu fui com esse objetivo também de comprar marmelada, né? Mas eu fui essa cidadezinha tem 3.000 habitantes, 1.000 habitantes na zona urbana, 2.000 habitantes na zona rural, né? Fui lá falar, como eu estou falando para vocês aqui, para alunos do ensino médio, sobre a importância disso, do projeto e tudo mais, com o prefeito, com os vereadores, né? Uma reunião lá numa escolinha, uma cidadezinha que é de 1.000 habitantes, né? Acho que esse prédio deve ter mais de 1.000 pessoas que andam nele aqui por dia. Então, assim, eu acho que isso faz parte do que eu acredito e pratico, né? Eu acho que é importante a gente acreditar nas coisas e praticar, né? Então, eu fui num feriado, lá em Extrema era feriado, né? Sexta-feira, acordei 5 horas da manhã, não, acordei às 4, porque eu fiz 1 hora de caminhada, depois 5 horas eu saí para ir para Marmelópolis, que está a 250 quilômetros de Extrema. Então, acho que é isso que a gente tem trabalhado, fazendo, para que as coisas aconteçam e levar a experiência que a gente tem, o que pode ser utilizado em outros lugares, né? Então, eu acho que isso a gente está fazendo na APA Fernão Dias, nos municípios da APA, e a ideia é levar para todos os municípios, para os mais de 100 municípios da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira, uma região, né, fabulosa. Então, acho que isso é importante. A sua segunda pergunta? Da mesma forma que a gente tem, né, essa parceria, uma coisa puxa a outra, né? Na verdade, eu acho que o legal de um programa como o nosso é a gente estar sempre aberto para as novas parcerias, receber pessoas que queiram trabalhar, né, que queiram desenvolver os seus projetos. Quando a TNC foi com a gente, o Fernando Veiga, ele foi porque a TNC queria investir nessa questão dos pagamentos por serviços ambientais, tinha esse interesse em comum, nós fomos, aí estamos trabalhando há muito tempo, assim como as outras
ONGs, agora a UCN, a WRI, a SOS Mata Atlântica, a Iniciativa Verde, são todas ONGs que trabalham com a gente lá em Extrema, e essas instituições, elas também querem a mesma coisa, elas querem monitorar, elas querem ter dados científicos, elas querem comprovar o que as coisas estão acontecendo, e as universidades que trabalham com isso, a gente recebe, elas apoiam esses projetos, né? Então, nós temos tudo isso monitorando, com a Agência Nacional de Águas também. Então, nós temos lá diversas dissertações de mestrado, teses de doutorado, ligado ao projeto, à produção de água, ao monitoramento, à qualidade das águas, à questão da biodiversidade, quer dizer, então, a questão social, socioambiental. Então, são diversos projetos de pesquisa, a gente incentiva isso, apoia isso, queremos cada vez mais que isso seja feito. Nós estamos construindo lá, nas áreas que nós compramos, a sede do projeto, para pesquisa, para receber pesquisadores, para ter alojamento, restaurante, para a gente poder dar uma base de apoio a essas pesquisas, né? Então, acho que é isso que é o nosso papel. O papel de executar, acompanhar, monitorar e ver o que nós estamos fazendo, como é que está sendo feito isso, o que nós podemos melhorar, de que forma a gente pode ampliar o projeto, melhorar as ações, né? Então, acho que é isso que a gente tem feito. A questão São Paulo, né? Bom, é uma questão assim... É outro mundo, é outro cenário, né? Quer dizer, vamos dizer, é outro tempo também, né? Acho que o trabalho que a gente pensa, que a gente executa, é sempre foi o cenário da prevenção, né? E São Paulo enfrentou um momento agora de crise no seu principal manancial, nos dois principais mananciais de abastecimento, né? Que era o Cantareira e o Alto Tietê. Então, e um dos principais mananciais que São Paulo tem, que é a represa Billings, não pode ser usada pela falta de qualidade da água, né? Então, é um cenário que o trabalho preventivo que nós fizemos em Extrema é totalmente diferente do cenário imediatista que é feito aqui em São Paulo, né? Resolver os problemas de hoje, de amanhã, da água do mês que vem. Quer dizer, então, isso é muito difícil até falar sobre isso, porque não existe isso, né, em termos de planejamento, né? Porque o problema de São Paulo não foi a falta de água, foi a falta da qualidade da água, né? E quando a gente fala, como eu falei, a relação floresta-água, nós estamos e solo, né? Nós estamos falando basicamente de qualidade. O investimento que Extrema faz é para manter a qualidade da sua água, do seu manancial, né? E São Paulo está preocupado com a quantidade. Nós precisamos de água, independente da sua qualidade, né? Então, isso é muito difícil. E esse cenário existe já há muito tempo, né? Porque se você for ver as primeiras matérias que foram feitas sobre o Extrema, lá em 2008, já se falava da péssima qualidade da água do Guarapiranga. Hoje ninguém discute aqui em São Paulo a questão da qualidade. Eles querem resolver o problema de ter água na torneira, não importa a qualidade, né? Então, o cenário é um cenário, assim, para vocês aqui em São Paulo, bastante difícil, né? Bom, boa tarde a todos. Eu sou Samuel, da TNC. Queria cumprimentar o nosso parceiro Paulinho, a gente chama ele de Paulinho, né? Parabenizar o IDS e o RAPS pela promoção desse diálogo, pela escolha do tema, da pessoa. Acho que o Paulinho não falou de um ponto aqui, né, quando foi perguntado dessa durabilidade do arcabouço institucional, mas eu acho que de uma característica importante que vocês perceberam aqui, que eu acho que é a liderança, né? O papel de liderança que o Paulinho tem hoje, quer dizer, ele conseguiu superar e hoje qualquer questão política partidária. A gente sabe que isso é um desafio, né, para uma coisa bem sucedida, um projeto que é reconhecido nacional
e internacionalmente como boa prática, né, um caso de sucesso. Então, tem um desafio de você conseguir superar essa escala de tempo eleitoral de 4 anos já há 20, né, atuando, com 10 anos, completando agora em dezembro, de sucesso do projeto. Então, eu queria ressaltar essa questão da liderança, eu acho que é um componente importante desse sucesso do projeto, né, e a habilidade que o Paulinho tem em fazer essa construção, em agregar valor, em trazer parceiros, instituições para o projeto, e hoje acho que serviram de inspiração também, porque talvez hoje tenha um caminho já trilhado. Isso é importante porque reduz essa curva, né? Tem vários municípios que hoje estão se inspirando nesse modelo. A gente fala que Extrema é o nosso caso da Nova York mineira, ou seja, investir em segurança hídrica por meio de serviços ambientais, infraestrutura verde. Então, esse é um desafio que a gente tem ainda quando fala de São Paulo e de outros municípios e regiões, né? Região Sudeste, região Nordeste, enfrentando aí uma situação muito crítica de segurança hídrica. Então, essa é uma equação que ainda não está colocada na fórmula, embora, né, hoje Extrema seja uma referência e uma busca, porque aqui o governador de São Paulo, pelo menos, saiu na imprensa e ele fala isso, que por que São Paulo não tem vários projetos de Extrema? E agora ele disse que Extrema vai ficar em segundo lugar, que o primeiro vai ser o Lambra. Né? Então é interessante também, quando começa a gerar esse tipo de procura, referência, e tem tantos outros casos hoje que começam a ser replicados. Então, por trás disso, acho que tem a liderança, tem uma metodologia, né? Tem, acho que, um arcabouço metodológico que permite disseminar esse conhecimento, prática para outros municípios, para além da APA do Mantiqueira, mas de outras regiões do Brasil. E o que a gente espera é ter esse ganho de escala e investimento também, né, nos outros municípios, nas regiões. A gente está à véspera da convenção da COP, né, de Paris. Acho que um tema também importante nessa lógica que o Paulinho estava falando, da segurança hídrica, tem o componente da adaptação. Eu acho que isso mostra, tem, né, os fatos, os elementos, a concretude de como isso pode ajudar a trazer resiliência, segurança hídrica para cidades, para regiões. Em matéria, por exemplo, do Globo Rural, se vocês colocarem lá o antes e o depois Extrema, vai dar para perceber, por exemplo, lugares, foi falado aqui de nascentes, né? Em plena crise hídrica, quando desapareceu a água, mesmo com essa situação dramática, tinham nascentes, áreas que ainda tinham água, mesmo com essa escassez. Então, acho que só para lembrar também desse componente de adaptação e da prevenção, da lição de casa, que eu acho que também a gente espera a partir da COP aí de Paris, o papel dos governos subnacionais. Então, acho que esse exercício, toda essa preparação é um elemento também forte para não só caminhar para a Extrema 2025, que eu acho que o Paulinho já começou a falar, mas também de inspirar outros municípios e regiões do Brasil. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui da internet, mas antes eu queria fazer uma pergunta puxando o gancho do comentário do Samuel, né? Vocês, o Paulinho comentou, em 2013, junto com a parceria da TNC, os produtores rurais começaram a ser reconhecidos também enquanto guardiões de carbono, né? E a minha pergunta é no sentido de, não só no âmbito do projeto conservador das águas, mas no trabalho da Secretaria, o que vem sendo feito a respeito da agenda climática, né? Você, nas conversas de bastidores, você comentou sobre a inserção de algumas características, algumas condicionantes no licenciamento ambiental. Eu queria algum comentário sobre isso, por favor. Eu acho que o que a gente está pensando para a Extrema, agora para 2016, é justamente incorporar os componentes, né, climáticos, o de produção de água e a questão da biodiversidade no licenciamento ambiental do município. Então, a gente está preparando para ter todos os licenciamentos, municipalizar todos os licenciamentos no município, né, todos os licenciamentos ambientais, através de convênio com o Estado. A gente já faz licenciamento ambiental em Extrema desde 2007, das classes de menor porte, e a partir do ano que vem a gente vai licenciar todos os empreendimentos. E o que a gente quer fazer é justamente
compensar as emissões de carbono, o consumo de água e o impacto na biodiversidade como condicionante nos licenciamentos ambientais das empresas. Nós estamos trabalhando para isso, para incorporar isso. A gente já fez alguma coisa, já fazemos alguma coisa, né, em parceria com a TNC na questão do carbono, né, da compensação das emissões de carbono por empresas, lá em Extrema, e também com a Bauducco no consumo de água, né? Quanto de água eu consumo, quanto de área eu preciso para preservar aquela área, né, para a produção daquela água. Então a gente já tem um pouco essa experiência acontecendo lá em Extrema. E com o componente, como eu falei, de transformar essas áreas em unidades de conservação, também ter o impacto daquela atividade para essas unidades de conservação e colocar isso como compensação ambiental para as empresas e como condicionante nos seus licenciamentos ambientais, né? Então, nós estamos criando essa ferramenta para isso, né? Então, acho que isso vai ser um componente interessante. Ao mesmo tempo, garantir recursos do próprio município para compensar as emissões dos seus munícipes, né? Então, por exemplo, quantos veículos o município possui, qual é a emissão desses veículos, quanto que nós vamos usar do recurso do IPVA do município para compensar essas emissões, quanto de energia o município consome, quanto de recurso nós vamos usar para compensar essas emissões. Quer dizer, então, quanto de água o município consome, os seus munícipes, quanto de área nós vamos utilizar e quanto de recurso do nosso IPTU nós vamos utilizar para fazer essas compensações. E usando isso também para as empresas. Criar um mecanismo financeiro onde nós vamos tentar encontrar um arranjo local para executar problemas locais, né? Então, a ideia é a gente criar uns mecanismos para isso, lógico, também podendo exportar serviços, vender o excesso de serviços ambientais produzidos no município. Então, nós estamos criando essas ferramentas, essas métricas, para poder trabalhar essas questões da produção e do consumo dos serviços ambientais no município. A cidade tem inventário de emissões ou não, secretário? Não, nós vamos trabalhar para isso, vamos fazer isso. Tá, legal. Então, aqui a pergunta do pessoal que está acompanhando online. Então, a pergunta do André César de Assunção, ele é advogado em Limeira. E a pergunta dele é trazendo um exemplo lá de Franca e fazendo uma pergunta. Então, na cidade de Franca, em 2000 ou 2001, uma iniciativa semelhante de reflorestamento, que também deu resultados, foi implementada a partir de uma decisão de um promotor de justiça. E nessa decisão ele fez apenas cumprir a legislação ambiental. Ou os proprietários faziam reflorestamento das áreas, ou instaurava-se um inquérito civil e posteriormente propunha-se uma ação civil pública. Pergunta que ele faz. O senhor acredita ou percebe que haverá um dia em que o indivíduo preservará sua propriedade, independente do retorno financeiro? Esse seria um objetivo do projeto conservador das águas? Essa é a pergunta dele. E em cima dela eu faço uma outra. Se tivesse aqui alguém questionando a questão do pagamento por serviços ambientais, é legítimo pagar para que um proprietário cumpra a lei? O que o senhor responderia? Acho que essa questão sempre foi colocada, né? Assim, o que eu penso, que pratico, né, é justamente isso, né? Se você me perguntar, é preciso pagar para preservar? Eu só vou conseguir a preservação pagando? Eu acredito que não. É possível você fazer bons projetos sem ter pagamento. Como eu falei, né, desde o início, o pagamento é um instrumento para você alcançar ou ter mais sucesso nos projetos de restauração florestal. Ao mesmo tempo, eu penso, é justo você pagar para quem preserva ou quem abre mão do seu patrimônio, uma parte do seu patrimônio, para beneficiar toda a sociedade? No caso da sociedade extrema, ela entende que sim,
é justo nós darmos um apoio para o agricultor. Da mesma forma que eu compro o leite da propriedade, compro o queijo da propriedade, o milho, o café, o arroz, por que eu não posso pagar pelos serviços ambientais produzidos naquela propriedade e consumido pela população? Se a cidade de São Paulo tivesse feito o mesmo que Nova York fez há 30 anos atrás, não sairia muito mais barato do que captar volume morto que nós estamos captando hoje? Acredito que sim, né? Então, do ponto de vista econômico, tem vantagens econômicas no pagamento por serviços ambientais. Esse é o meu entendimento e é isso que nós presenciamos e demonstramos nessa crise atual. Quer dizer, nós enfrentamos a crise atual em extrema, produzindo água para a nossa população sem nenhuma dificuldade, com um custo muito baixo, né? Então, a questão do pagamento é uma questão de transformar um ativo ambiental em uma atividade econômica para os agricultores. Eu não preciso do agricultor em extrema produzir leite. Leite eu posso produzir em qualquer lugar, posso produzir pôr uma vaca aqui dentro dessa sala e produzir leite aqui dentro, né? Agora, água, eu tenho que ter água superficial e eu preciso de área para poder fazer isso. E é muito melhor, às vezes, eu ter floresta do que ter pastagem. Para a sociedade, é muito melhor ter floresta naquela região. Para a sociedade de São Paulo, é muito melhor eu ter floresta na bacia do Cantareira do que eu ter pastagem degradada, erodindo o solo, prejudicando a qualidade de água. Quer dizer, então, se isso tem um custo financeiro para ser implantado, ou tem um custo de oportunidade que deve ser compensado, por que não fazê-lo e tendo ganho econômico, né? Nós tivemos um prejuízo ambiental e um prejuízo financeiro nessa crise hídrica para a cidade de São Paulo. Quanto que a Sabesp perdeu de receita por falta d'água? Então, quer dizer, quanto que poderia ter sido investido nisso, né? Porque se a gente for analisar o cenário, né, nós vivemos uma crise hídrica que começou em 2013, só que se a gente for imaginar que em 2011, janeiro de 2011, o sistema estava com 100% da sua capacidade, o sistema Cantareira, em janeiro de 2011, Atibaia, Bragança Paulista, estava embaixo d'água e o sistema estava com 100% de capacidade, e o sistema não aguentou 2 anos, né? Nós perdemos muita água em 2011, em janeiro de 2011, quer dizer, o sistema de gestão dessa água não foi suficiente. Essa água poderia ter sido armazenada no solo e não na represa, né? Porque quando a gente fala do sistema Cantareira, e a principal represa do sistema Cantareira, ela tem 5.000 hectares de lâmina d'água, né? Então, a reserva é 5.000 hectares. Nós temos 100.000 hectares, que é a área de drenagem do sistema Cantareira, só na parte mineira. 100.000 hectares. Né? Então, toda a água que chove em 100.000 hectares é armazenada em 5.000 hectares. Se a gente fizer uma boa ação de fazer essa água infiltrar no solo, se manter na floresta, mantendo o efeito esponja de forma adequada, nós teríamos essa água armazenada no solo, né, e não jogado fora, como foi feito em 2011. Quer dizer, então, falta de boas práticas ambientais para resolver problemas econômicos que nós enfrentamos 2 anos depois. Né? Mais alguém tem alguma pergunta daqui? Professor Eduardo, professor Gil, tem alguma consideração? Bruno. Uma dúvida complementar. Extrema faz algum tipo de tratamento do esgoto? 100% do esgoto de Extrema tem uma estação que trata 100% do esgoto doméstico do município. Né? É uma ET que trata 100% do seu esgoto doméstico.
Secretário, pegando um gancho na pergunta do Samuel, para ser uma liderança nessa área ambiental, quais características o senhor diria que são importantes, além de uma que o senhor mencionou muito bem, que é essa facilidade da comunicação e, pelo que acho que a gente consegue entender, a questão da escuta, né? De entender o que está sendo dito para poder entender as necessidades e as colocações. Como um líder nessa área ambiental tem que se posicionar? Quais os desafios e quais os caminhos aí para esse líder, para esses jovens que vêm por aí que querem seguir esse eu acho que a gente, essa liderança, né? Eu acho que é demonstrar resultado, né? Eu não vejo outro, né? Acho que o discurso, ou o que a gente escreve, ou o que a gente fala, ele tem um prazo determinado, assim, né? Tem uma vida curta. Agora, o que a gente faz, executa e demonstra, eu acho que está lá para ser avaliado, né? Então, tem que fazer, tem que trabalhar. Eu acho que nessa questão até que o Samuel falou, eu acho que é o que a gente fez em Extrema. Eu sempre pensei assim, eu vou trabalhar em Extrema, eu vou ficar em Extrema, eu quero executar as coisas em Extrema, né? Porque profissionalmente isso acontece com acho que todo mundo, e é legítimo isso, né? De você sempre tá galgando outras posições em outros lugares, né? Eu acho que isso é natural. Agora, do poder público, dentro daquilo que a gente falou, né, de você começar um trabalho, depois você não continuar o trabalho, outra pessoa vir e começar, sempre estar inventando, querendo inventar roda, fazer diagnóstico. Quer dizer, o Brasil, no poder público, funciona muito isso, né? Quer dizer, a gente sempre tem aquele trabalho, eu não fiz por conta disso, eu não tive apoio disso, eu não fiz isso, né? Então, quando você se propõe a ficar num lugar, trabalhar naquele local e começar a pensar assim, eu não vou ficar dando desculpa, eu vou fazer, quais são os entraves, e vamos enfrentar os entraves, e vamos fazer, não vamos fazer acontecer, eu acho que isso isso dá resultado, né? No caso, eu acho que a gente acabou conseguindo fazer isso e em outros lugares, no poder público, às vezes a gente não consegue. Não é você trabalhar, às vezes, numa esfera superior que você vai ter resultado, né? Tem uma amiga minha que eu trabalhei com ela já há muito tempo, e ela sempre trabalhou nas esferas do governo do Estado de Minas, trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, na Agência Nacional de Águas, no ICMBio, hoje ela é diretora lá do IBAMA, e ela sempre falou assim, Paulinho, você tem que vir trabalhar comigo, você tem que vir trabalhar aqui, numa época, na Agência Nacional de Águas, né? Falou, não, você tem que vir para fazer outros trabalhos, Extrema é muito pequeno para você tem que fazer trabalhos em outros lugares, ampliar o teu trabalho para outros lugares e tudo mais, né? Daí foi engraçado um dia que ela falou para mim assim, quando eu entrei na ANA, e ela já tinha trabalhado em outros lugares, né? Quando eu entrei lá na ANA, quando me falaram não, aquela lá é a Ana, é amiga do Paulinho lá de Extrema. Daí ela foi o contrário, daí eu fui ser conhecida por ser amigo do Paulinho lá de Extrema, entendeu? Então daí eu falei, você viu, acho que é bom você não ter vindo para cá mesmo, acho que você fez um trabalho melhor aí em Extrema do que você faria aqui, né? Então acho que é isso. Então acho que isso é interessante. Para ser alguma coisa tem que mostrar resultado, né? Que nem é igual um jogador de futebol, não adianta falar, tem que ir lá e tem que fazer gol, né? Não tem jeito. Ou não tomar, se for goleiro, né? Mas daí goleiro já é uma posição mais difícil. Não vamos falar. Secretário, acho que alguns pontos já foram mencionados, mas eu queria comentar algumas coisas que estão surgindo no Twitter, com pessoas que estão interagindo e ouvindo a conversa, né? Uma das pessoas questionou o senhor sobre se o senhor acha que o modelo de Extrema se aplica a São Paulo e a região metropolitana, acho que um pouco na linha da questão da Juliana, né? E uma outra pessoa comentou aqui no Twitter que um dos desafios, na visão dela, que é manter o projeto independente de política partidária, além dos 4 anos de validade.
Então, eu acho que foram duas questões que foram pontuadas, mas se o senhor quiser comentar... Sim. Não, eu acho que o modelo de governança ambiental se aplica em qualquer lugar. Lógico, não dá para você carimbar, né? Pegar o carimbo de extremo e ficar carimbando para todo lado. Cada realidade é uma realidade. Os nossos vizinhos, como eu falei, a proposta que a gente está fazendo para os nossos vizinhos lá e discutindo com eles, cada um tem sua realidade, cada um vai ter o seu projeto, né? O que a gente tem que entender é um bom modelo de governança, né? E isso vale para todo mundo, para São Paulo principalmente, né? Porque a crise hídrica não nada mais é do que um problema de governança ambiental e governança da água, né? Que não houve. Então, acho que isso vale para todos os lados e isso deve ser aplicado. O modelo político, mesma coisa. Eu acho que a gente tem um componente do político e de quem coloca o político lá, né? Nós temos que analisar as duas coisas. O político lá não está lá por livre e espontânea vontade. Ele foi eleito para aquilo lá, né? Então, eu acho que a população tem que avaliar os resultados da política. Se a população conseguir avaliar os resultados que o político se comprometeu a dar, né? E votar em cima desses resultados sociais, ambientais, né? Socioambientais, vamos pensar assim, quer dizer, ele valida o político que está lá, né? Não dá para a gente criticar o político, a gente tem que colocar político que se comprometido a dar resultados e, no final do processo, ele entregar o resultado, né? Secretário Paulinho, parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de perguntar como é que é feito o monitoramento da restauração florestal, porque já são mais de 7.000 hectares, né? Então cada vez está mais difícil, provavelmente, ir a campo e monitorar tudo isso. O senhor disse que são 4 anos, né, de contrato renováveis. Vocês têm ideia de usar a imagem de satélite para isso ou ir a campo? Como é que tudo é campo, né? A gente tem um acompanhamento basicamente diário de todas as nossas áreas. Primeiro, os projetos, a nossa equipe de campo moram no local, né? A gente não tem transporte para levar o pessoal para o trabalho. Todo mundo mora lá. Todo mundo tem sua moto, tem o seu trabalho, é feito lá. Nosso, né? Ou então há o transporte entre propriedades com o nosso pessoal. Todo mundo conhece todo mundo. A gente conhece cada área, qual que é a nascente, onde está a nascente, quem não é. Então, é um negócio, é um acompanhamento, né, simultâneo, vamos pensar assim. O trabalho nosso de restauração, e a nossa equipe também, acho que isso foi interessante, que nós fomos agregando ao longo do tempo, né, toda a parte nossa de restauração é acompanhada e capacitada com o pessoal lá do LEF, lá de Piracicaba, né, o professor Ricardo Rodrigues, o pessoal da Bioflora, que acompanham isso, né? Então, e eles capacitam o nosso pessoal de campo, né? Até o Ricardo Rodrigues uma vez foi lá e falou: pô, mas eu nunca dei curso para peão, eu sempre dou curso para o cara do professor, mas aqui você vai ter que dar um curso para peão. Então, e já faz 3 anos que ele vai todo ano lá dar curso, e ele fala que é o curso que ele mais gosta de dar, que é para as pessoas que estão trabalhando e estão trabalhando lá já há muito tempo. Então, os nossos peões que estão trabalhando no campo lá entende tanto de restauração quanto, acho que entende muito mais do que eu ou qualquer outra pessoa que não vivencia isso todos os dias, né? Então, acho que essa aproximação do projeto de restauração é cada vez... E os ganhos que nós conseguimos foi muito grande. Eu tenho áreas de restauração florestal que têm 2 anos, que estão muito melhores que áreas que têm de restauração de 7 anos, né? Então, quando nós iniciamos o trabalho, a gente sempre falava, eu sempre costumo comentar isso com o Ricardo, né? Quando a gente começou o projeto, a gente plantava árvores. Agora a gente faz, de fato, restauração florestal. A gente sabe que aquela muda que nós estamos plantando hoje, daqui 2 anos, ela já vai estar de uma forma que você pode abandoná-la, né? Abandoná-la num bom sentido, vamos pensar assim, que ela vai virar uma floresta sozinha, né? Não, a gente não vai ficar precisando da manutenção, né? A gente vai poder criar o filho e, com 18 anos,
falar para ele ir embora de casa, não vamos precisar criar ele até os 40 anos dentro de casa, né? Então, acho que é isso que a gente está tentando fazer com as nossas florestas lá, né? Cuidar bem delas no início, para que a gente possa abandoná-las lá há um bom tempo. E o nosso grupo de pessoas que trabalham com isso, que eram funcionários, né, de propriedades rurais antigamente, que faziam a degradação do solo, que roçavam áreas de florestas, que eliminavam florestas, hoje estão trabalhando com a gente. Então, a gente também criou esse ambiente de distribuição de renda, de empregar pessoas no local, gerar renda para eles e, ao mesmo tempo, fazer a conservação das áreas, né? Mais alguém? Secretário, tem um ponto que acho que valeria a pena pedir seu comentário no sentido da integração das políticas públicas, né? E aí não só pensando o projeto conservador das águas, mas o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente como um todo. Como é que é essa articulação lá em Extrema? Como é que meio ambiente não fala só para a caixinha de meio ambiente, mas ela não fala só em questão de preservação, mas ela fala em questão de desenvolvimento? Então, como que funciona essa articulação e essa integração das políticas públicas lá? Eu acho que sempre foi um cenário que nós construímos em Extrema, até porque a gente está há bastante tempo lá na administração, né? O prefeito atual está no 5º mandato, fez 2 vezes o sucessor. Então, acho que todo mundo, e como eu falei para vocês, não dá para ficar dando desculpa, né, porque não está fazendo as coisas, a gente nem cabe isso mais para a gente. A gente acaba fazendo reuniões de gestão já bem que a gente consegue transcender todas essas áreas, né, da saúde, da educação, da segurança, da habitação. Quer dizer, então, acho que essa discussão ela ocorre assim de forma basicamente natural. Acho que uma experiência muito boa que a gente fez nesse foi em 2002, 2003, quando a gente construiu a Agenda 21. A gente construiu a Agenda 21 já dentro desse cenário, né, de pensar a política pública do município como um todo. Daí nós conseguimos pegar as ações da Agenda 21, jogar essas ações para o plano plurianual do município. Do plano plurianual já foi para a criação da lei orçamentária. Então, a gente conseguiu já transcender isso. Então, acho que as discussões ocorrem lá em Extrema muito mais natural, já assim, né? Tenta buscar essas articulações entre as secretarias, entre as políticas públicas, focada no resultado. Acho que é isso que a gente tenta sempre trazer, né? Agora, como a gente falou, a gente está em primeiro lá no ranking lá o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, né? O difícil é se manter em primeiro, né? Então, é um desafio cada vez maior a gente poder manter essas políticas públicas e questionar isso. Porque uma coisa que é muito comum na política também é a linha de conforto, né? Você, tudo bem, nós já estamos lá, nós não queremos, né, tá bom assim, quer dizer, então você colocar cada vez mais coisas, né? Quer dizer, é que nem eu sempre falo, o Conservador das Águas é reconhecido, nós ganhamos muitos prêmios, nós estamos lá, somos referência, mas nós temos muita coisa para melhorar, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para, quer dizer, a gente não tem que ter uma linha que você vai pensar nisso. É isso que nos move a fazer coisas melhores, né? Por isso que eu chego para trabalhar todo dia às 6h30 da manhã, porque eu acredito que dá para nós fazer coisas melhores, dá para a gente melhorar, dá para a gente mostrar mais resultado, dá para a gente... Quer dizer, então, você manter esse padrão não é fácil, né? Você manter uma linha... ficar sempre com gás para poder fazer as coisas é um desafio aí, mas é que acho que isso que nos move a fazer coisas, pensar em coisas melhores, né? Isso faz o planejamento, né? Pensar daqui 10 anos, como é que a gente quer que as coisas estejam daqui 10 anos, como é que nós vamos trabalhar para isso. Quando nós criamos a Agenda 21 em Extrema, nós criamos a Agenda 21 pensando em 2020.
né, está chegando já, né? 2020 já está aí, né? Então agora nós estamos pensando em 2025, né? O que nós queremos para 2025? Legal. Tem mais alguma consideração? Então acho que podemos fazer o fechamento, né? Agradecer a presença do secretário Paulo. Acho que pelo menos da minha parte, foi muito cumpriu a função o encontro, né? Da gente entender as minúcias, as características do trabalho do Paulo, da Secretaria de Meio Ambiente lá em Extrema, do Projeto Conservador das Águas, e agradecer a Paulo por ter vindo aqui. Okay. Eu que fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, convido vocês aí à Extrema, quem quiser lá conhecer o projeto. A gente está todo dia no campo, todo dia trabalhando, como a gente sempre fala, né? Pode vir a qualquer dia, nós não precisamos estender tapete, nós não precisamos pintar a parede, todo dia nós estamos plantando árvores, a nossa meta é plantar 1000 árvores todos os dias, então nós trabalhamos para isso. O dia que vocês quiserem conhecer o projeto lá no campo, é só encaminhar, mandar e-mail, conversar, e a gente está à disposição para receber vocês todos lá. Ok? Muito obrigado a todos.